TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 22 de julho e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Para você que está sempre aí nos acompanhando, né, fazendo companhia, se informando já logo pela manhãzinha. E também para quem não dá tempo, né, de ver nesse momento que é ao vivo, fica retido todo o programa, toda a programação na página da TV Itajubá pelo Facebook, certo? Então, caso você não possa ver agora, ou você que está nos vendo aí em outro momento, seja muito bem-vindo à nossa entrevista de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre o caso Valônia, né? A empresa de ônibus Valônia, que presta esse serviço para a cidade de Itajubá. Para isso, nós estamos aqui com o co-vereador Hernani Rodrigues. Muito bom dia, Hernani. Bom dia, Drica. Bom dia, telespectadores da TV Itajubá. É sempre um prazer estar aqui para a gente poder conversar, né, sobre os diversos assuntos que acontecem aqui em Itajubá, principalmente em relação ao transporte coletivo. Sim, e esse transporte coletivo ultimamente está dando bastante pano para manga, né? A população está um pouco apreensiva, os trabalhadores e ex-funcionários da Valônia também, né? Então, esse caso Valônia tem muitos desdobramentos dentro dele. Muitos desdobramentos. Né? Desde a época que começou a pandemia, né? Várias empresas em todo o país, né? De transporte público tiveram problemas, né? Porque as pessoas andaram menos de ônibus, saíram menos de casa. E aí cada empresa, cada cidade teve a sua peculiaridade. Aqui em Itajubá, particularmente, temos sofrido muito com retiradas de ônibus, com atraso de salário dos trabalhadores e diversos outros problemas que a gente vai estar debruçando aqui hoje durante o programa, né? Sim, então vamos começar do início, né? Vamos tentar pegar o fiozinho da meada, né? Na verdade, antes até mesmo da pandemia, né? A empresa Valônia também já vinha não satisfazendo muito os moradores de Itajubá, quem depende dessa empresa. Trazendo um histórico recente, né, que a gente sabe, né, a gente acompanhou muito no ano passado, acompanhamos a audiência pública em 2019, a gente sabe que a maioria da população não estava tão satisfeita assim, para se renovar o contrato sem ao menos ter discussões, né? A gente sabe que teve uma audiência pública, mas já estava tudo certo, que já ia se renovar sem uma nova licitação. Quando a gente fala nova licitação, a gente não está falando para que seja outra empresa, é para que houvesse apenas um debate. Havia oportunidade de haver um debate. Poderia Valônia ganhar a nova licitação, mas deveríamos ter uma nova licitação até para atualizarmos as regras, né? Se adequar esse também, contrato é de 2004, né, Drica? Então, assim, é muito tempo, é outro cenário, outra história. Então, precisaria muito desse debate de 2019. Não houve, foi prometido muitas melhorias, né? Um aplicativo que você via, né, tipo esses aplicativos de carro, né, Uber, entre outros, que você consegue ver onde o ônibus está. Sim. Nossa, até promessas mirabolantes, como o Wi-Fi dentro do ônibus, na verdade. Wi-Fi dentro do ônibus, televisão dentro do ônibus, umas coisas que nem precisam. O que a gente precisa, na verdade, é que os trabalhadores eles recebam um dia, que se tenha ônibus em todos os bairros, principalmente nos bairros rurais, que tenha uma passagem justa. É só isso que a gente gostaria. Infelizmente, não foram cumpridas essas promessas mirabolantes, né? A não ser uma, que foi em relação à renovação da frota. Eles compraram novos ônibus, mas no demais não foi acatado nada. E aí eles usaram a justificativa da pandemia, né? O nosso mandato coletivo até a gente fez um requerimento sobre isso, porque no contrato, né, eles tinham colocado lá essas melhorias. E aí passou o período e eles não fizeram essas melhorias. Então a gente queria saber o porquê, né? Porque, no nosso entendimento, a prefeitura tem que fiscalizar isso. O contrato é entre prefeitura e Valônia. Nós, enquanto mandato coletivo, enquanto vereadores, a gente tem que cobrar. Peraí, só um momento. Deu um retorno aqui de volta. A gente tem que cobrar a prefeitura, que a prefeitura fiscalize. E aí a gente está fazendo isso. A gente fez esse requerimento para saber se a Valônia tinha se adequado e não se adequou. E quando começou a pandemia, aí o caos se instalou de vez. Muitas linhas retiradas, as zonas rurais, tem zona rural, Drica, que está desde março de 2020 sem ônibus.
Gerivá, Capitinga, Água Limpa. Sem ônibus da Valônia. Aí o que eles fazem? Eles têm que usar o ônibus intermunicipal. No caso, por exemplo, da Barra... Gente, mas os trabalhadores que têm que chegar... Ou pega carona, ou a maioria perde emprego, que é o que muita gente relatou para nós, que perdeu o emprego. Emprego por conta disso? Por conta que não tinha transporte, não tinha como ir e vir. Então, assim, e é uma coisa que estava prevista no contrato, é essa nossa indignação. Se está previsto no contrato, o porquê não cumpriu, não foi cobrado, o porquê não faz essa fiscalização. A gente vem em cima, a gente pede para a prefeitura, está multando a empresa, a gente tem um contrato, não é um mundo a Deus dará, né? A gente tem um contrato que tem que ser seguido. E aí a gente acompanhou que infelizmente não está sendo seguido e várias linhas foram cortadas. Inclusive, eu diria que é importante a gente falar que em relação a essas linhas que foram cortadas, a prefeitura no contrato ela pode exigir que a Valônia coloque as linhas. A prefeitura ela é o único órgão que pode colocar os horários de ônibus. Nem a Valônia, é a prefeitura que tem que colocar os horários. Isso eu também não sabia. Por conta da Valônia ter o conhecimento, acho que a Valônia apresenta, a prefeitura dá o ok. Só que quando tem uma questão de linhas não sendo atendidas, a prefeitura deveria, né? Não é poderia, deveria cobrar. E a gente, enquanto vereadores, já fizemos mais de 20 indicações para que voltassem horários. Infelizmente, ainda não foi feito e está cada dia pior, né? A gente teve a onda roxa, desculpa eu também alongando, mas só para lembrar... Você pode ir explanando, a gente precisa de entender a situação. A gente teve a questão da onda roxa, se eu não me engano, foi dia 22 de março, que aí já tinham sido retirados vários ônibus, e aí, na onda roxa, eles ainda retiraram mais horários, né? Por exemplo, linhas como Reborgion, Jardim das Colinas, Novo Horizonte, que são linhas de bairros muito populosos, que tem muita demanda, só está rodando em horário de pico. Ou seja, roda até as 9 horas da manhã, depois fica até as 11h30 sem rodar, aí depois das 11h30 até as 13h30 roda, aí depois fica até as 16 horas sem rodar. Então, tipo assim... e para as 20 horas, ou seja, quem trabalha em caixa de supermercado, em hospital, não consegue ir embora de ônibus, tem que pegar uma motoboy. Você sai mais cedo também, você tem que esperar até esse Pois é, tem que esperar até o horário de pico, infelizmente. E aí, acabou a onda roxa, a gente falou, opa, acho que vai voltar, porque acabou a onda roxa. Piorou, retiraram mais horários, principalmente aos dias de domingo. Após acabar a onda roxa? Agora estamos na onda amarela. Semana passada a gente teve um relato que retiraram uma linha do Novo Horizonte de domingo. Que falaram que não estava tendo demanda. Mas assim, tem demanda para algumas pessoas, tem demanda. E a gente tem que entender uma coisa. O transporte, ele é direito. A gente tem que ter o direito de ir e vir. Ela é obrigação da prefeitura estar provendo isso. Quando a gente tem um contrato e ele não é cumprido, a gente tem que começar a cobrar, né? Então, é mais ou menos esse o cenário que nós estamos hoje. Aí tem outras peculiaridades que a gente pode debater durante o programa, em relação, por exemplo, aos idosos, em relação a algumas linhas específicas, em relação à multa, que a gente vai conversar. Vou fazer uma pergunta. Você falou sobre os idosos. Vamos nessa linha, por enquanto, da falta de ônibus, né? Da retirada de linhas e tudo mais. Eu recebi várias colocações aqui, várias vivências, né? Uhum. Relatos. E aí teve uma senhora que nos disse o seguinte, que o idoso, né, tinha horário para poder andar nesse ônibus, né? Porque ele usa a carteirinha com a carteirinha. Mas, segundo ela, quando não tem a carteirinha, eles podem andar. Quer dizer, pagando, eles podem, mas com a carteirinha eles não podem. Pois esse fato nos assustou bastante quando surgiu nesse decreto da prefeitura. O que aconteceu? Primeiramente, a prefeitura... Foi um decreto? Foi um decreto. A prefeitura fez um decreto, não vou lembrar o mês agora, mas foi no início desse ano, acho que foi em fevereiro. E a prefeitura fez esse decreto que limitava o horário para os idosos estar andando com a gratuidade, das 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde. E aí, né, a gente acompanhou, a gente anda de ônibus, a gente estava acompanhando que realmente os idosos não poderiam andar fora desse horário. Sim. Com muita reclamação, a prefeitura pegou e estranhamente liberou para andar fora desse horário, mas se pagasse. Ou seja, aquela justificativa de que era para prevenir os idosos, que isso é um grupo de risco, né? Vai por terra quando pagando eles podem. Então, ou seja, se eles pagarem, eles estão livres do vírus. Sim. É algo que a gente
questionou inclusive a prefeitura, o secretário, para poder entender. E aí está essa situação. A gente, na semana retrasada, Drica, a gente na Câmara, o mandato coletivo fez um requerimento pedindo explicações sobre isso, porque o que acontece? A gente tem o Estatuto do Idoso que prevê a gratuidade como uma lei, é uma lei, né? A gente tem uma lei municipal, uma lei orgânica municipal que prevê a gratuidade para o idoso. Certo. E a gente tem um cenário agora, Drica, que a maioria dos idosos já vacinaram a segunda dose. Então, assim, não tem mais explicação alguma para que os idosos não possam andar de ônibus. Esse papo que a Valônia coloca em relação à gratuidade, andando gratuito, a gente tem que entender que o ônibus ele vai andar. Ele vai andar da Santa Rosa ao Rebordão, independente se entrar gratuito ou não. Sim. Se o idoso entrar, ele não está tirando o lugar de outra pessoa, porque o ônibus não tem sempre esse ânimo de lotação. Então, eu não entendo qual que é o problema que a Valônia e que muitas pessoas da prefeitura também encaram isso, da gratuidade. Porque a gratuidade, além de você estar atacando um direito, é um desrespeito, porque foi uma vitória das pessoas conseguir essa gratuidade. Então, a gente fez esse requerimento pedindo o embasamento legal que eles estão fazendo, que está tendo esse decreto, né? E pedindo uma previsão para retorno urgente, porque já não dá mais, né? Os idosos já estão todos vacinados e está ferindo uma lei. Então, a gente quer um retorno urgente do horário normal para os idosos estarem andando nos ônibus. Esperamos que a prefeitura nos retorne com rapidez, porque as pessoas elas estão pagando. E aí tem um agravante, porque quem sai de ruim na história é o motorista. Porque é o motorista sim, que é ele que recebe todas as é o motorista que está na linha de frente, é ele que tem que dizer o não, né? Nossa, quantas vezes eu estava no ônibus, aí o idoso muitas vezes não tem acesso à rede social, não sabe, vai pagar uma conta. E aí não tem como, porque não tem como voltar, por exemplo. Vai ao médico. E assim, é um negócio tão descabido, Drica, porque é para você ver. Se o horário que está rodando, né, é das 9 horas, aí antes das 9 horas o idoso não pode pegar ônibus, porque ele pode pegar a partir das 10. O ônibus começa a rodar só 11h30, porque 10 horas não tem ônibus. Não tem ônibus. Aí vai pegar 11h30, está no horário dele. Ele tem que voltar para casa 1h30. Porque se ele passar, se ele não voltar 1h30, depois o outro é só 4h30 da tarde. Então, tipo assim, ele tem que andar ali, ó, correndo na cidade para fazer 1 milhão de coisas. Correndo como? Isso quando tem ônibus, porque a gente está falando de bairros como Rebordão, Novo Horizonte, Jardim dos Colinas, que hoje tem ônibus. Se a gente for para a zona rural, ano bom, ele não consegue, o idoso não consegue vir sem pagar. Ele tem que vir de manhã e ir embora à tarde. Embora à tarde, porque ele não tem nem ônibus na hora. Não tem ônibus na hora do almoço. Gente, é um leque, né? É um leque. Então, essa situação do idoso ainda não foi resolvida, tá? Não foi resolvida, esperamos. Então, a gente fez um requerimento, só para o pessoal entender, né? Sim. A Câmara, a gente tem uma das ferramentas, é um requerimento, que a gente pede informações. E a Câmara tem a obrigação, a Prefeitura tem a obrigação de estar respondendo esse requerimento para nós. E aí, eles têm até. O ruim é o prazo, ele tem 60 dias para responder. Foi aprovado há 3 semanas, então a gente está aguardando ansiosamente a resposta da Prefeitura, uma resposta positiva, com a data que vai poder estar voltando o horário normal para os idosos. Então, o mandato coletivo segue cobrando nesse sentido. Certo. Preço de passagem. Ela aumentou, né, nessa pandemia? Não aumentou, até na nossa opinião não deveria aumentar. Primeiro, aí a Aline Cristina Ribeiro perguntou assim, será que o preço da passagem vai abaixar? Não, a tendência é que infelizmente... Não aumentou, mas não... a tendência infelizmente não. Inclusive, Aline, obrigado pela participação. O mandato coletivo participou de uma reunião com a Secretaria da Prefeitura, né, a Secretaria de Defesa Social, que responde em relação ao transporte, e foi nos passado, na verdade não foi pela Secretaria, foi por um conselho que a Prefeitura criou para fiscalizar a Valônia. É um conselho somente da Prefeitura, eles criaram esse conselho, sim. E aí eles nos passaram alguns argumentos da Valônia, que a Valônia não estava tendo condição de arcar com os seus custos, e aí estava pensando em algumas outras alternativas.
E uma dessas alternativas seria o aumento da passagem. O mandato coletivo é totalmente contra. Sim. Por conta do serviço que está sendo prestado hoje. É um serviço de péssima qualidade. Quando a gente fala isso, a gente não está falando dos motoristas, dos poucos cobradores. É da empresa como um todo que não dá nenhuma tranquilidade para essas pessoas trabalharem. Por falta de horários, por N situações. Eles argumentam, Drica, em relação ao contrato, e aí a gente volta lá no começo, né? Certo. O contrato é de 2004. E uma das cláusulas do contrato, ele tem um cálculo que se faz lá da tarifa. E nesse cálculo da tarifa, tem N fatores. Para basear o valor? Para basear o valor. E segundo a Valônia, como a gente está sem reajuste, se eu não me engano, desde 2018, 2019, não tem um reajuste na passagem, a Valônia está alegando que hoje, se for usar o cálculo, a passagem deve ser em torno de R$ 8, R$ 9. A gente ouviu isso com essa cara de espanto que a Drica fez aqui, porque realmente são pessoas. Você cogitar isso é pessoa que não anda de ônibus. Você quer chegar a cogitar uma passagem de R$ 8, R$ 9, é alguém que não anda de ônibus. Não, e que não tem noção da realidade. Não tem noção da realidade. E aí a gente entra num problema que a gente vê. Como que é feito esse cálculo? Porque para chegar nesse valor, como que é feito? Né? Aí eles colocam lá o número de ônibus que a Valônia tem ao todo, o tanto que roda a quilometragem. E tem um fator que é muito engraçado, que é a gratuidade versus os pagantes. Lá em 2004, talvez faria sentido, porque lá em 2004 muita gente andava de ônibus, e talvez se eu, enquanto pessoa com deficiência gratuita, entrasse no ônibus, talvez realmente eu estaria ocupando o espaço de alguém pagante. Mas a realidade de 2020 é outra. E aí é o problema de não ter uma licitação nova. Quando você não tem um contrato novo, você fica as cláusulas lá de trás. Entendeu? Uma outra realidade. Uma outra realidade. E aí você coloca isso no cálculo e ele quer aumentar a passagem por isso. Olha que absurdo. Então, assim, aí o que a gente falou? A gente falou, não, a gente é contra, o mandato coletivo, né, principalmente é contra esse aumento, qualquer tipo de aumento da passagem. E a gente pensou em outras alternativas. E a gente acredita que tem outras alternativas, né? Por exemplo, a questão de mudar a logística dos ônibus, né? Hoje a maioria dos bairros urbanos, elas estão entre bairro, ou seja, você mora no Santa Rosa, vai pegar um ônibus para ir para o centro, sempre você pega um Reborgião, ou um Novo Horizonte, ou um Jardim das Colinas, que vai até o outro bairro. Mas a grande maioria da população desce no centro. Mas ela paga para ir até outro bairro. Até outro bairro, sim. E aí, um período desse ônibus, um período desse trajeto, o ônibus anda mais vazio. Porque, por exemplo, vamos pensar... Já desceu a maioria. Vamos pensar basicamente, sei lá, Jardim das Colinas, Santa Rosa, 7 horas da manhã. O pessoal do Jardim das Colinas vem para o centro para trabalhar. Vem trabalhar. Desce no centro, e aí do centro até Santa Rosa, muitas poucas pessoas vão do centro para Santa Rosa. E a gente tem ali 3 ônibus para Santa Rosa. Aí não tem como, aí 2 vai andar super vazio. Sim. Então, assim, será que está tendo um estudo logístico em relação a isso da empresa Valônia? Será que eles estão pensando? A gente poderia fazer um bairro centro. Ao invés de ser Santa Rosa até Jardim das Colinas, faz o Santa Rosa centro, faz o Reborgião centro. Aí você faz aquela passagem onde a pessoa paga uma vez e ela pode usar por 1 hora. Vamos supor que ela tem que ir no Reborgião, ela desce no centro e durante esse período ela pega um ônibus para ir para o Reborgião. Seria mais justo, porque a pessoa, o usuário, ele iria pagar aquilo que ele está andando. Sim. E a Valônia ia perder com o ônibus vazio, que ela tanto reclama. É uma forma de otimizar, mas a gente vê que às vezes falta esse estudo técnico. A gente pergunta para pessoas da prefeitura que mexem com a questão do transporte, eles não sabem o horário de ônibus. Isso daí é sintomático. A pessoa que está mexendo com o transporte da cidade não sabe o horário de ônibus. O mandato coletivo nosso que passou por alguns funcionários lá. Então, assim, é bem complicado, sabe? Quando a pessoa que está fazendo a gestão não sabe uma coisa que, apesar de ser operacional, ela é básica. O horário de ônibus, você olha o horário de ônibus, você vê 3 ônibus saindo da Santa Rosa entre 7 horas e 7h15 da manhã, obviamente, 1 ou 2 não dá vazio. Sim. Até porque não é um bairro tão populoso. Então, assim, são coisas básicas que a gente vê que, às vezes, é falta de gestão, é falta de vontade, que poderia estar melhorando a efetividade lucrativa até da empresa. Né? Fazendo esse remanejo, a empresa poderia ser mais efetiva e aí talvez não estaria passando por tantas dificuldades. A gente fez um ofício para a prefeitura, depois dessa informação que poderia aumentar a passagem, a gente fez um ofício com diversos apontamentos como esse, que poderia estar
abatendo nesse prejuízo e aí não precisar aumentar a passagem. Sim. Mas até agora nenhum ofício foi respondido. E o ofício eles não têm obrigação de responder também. Ah, não tem? Não, é diferente de requerimento. Sim, entendi. Às vezes a gente faz o ofício porque o ofício, como ele não, o requerimento ele tem 60 dias para ser respondido. Ah, tá. Então aí, às vezes, o prazo que de 60 dias não cabe para nós. Então a gente faz o ofício para ser mais rápido, mas o ofício não tem a obrigação de ser respondido. Outro... Então, assim, a gente tem esse... É periclitante. A gente vai vendo aqui pelas falas do co-vereador Hernani que é um caso delicado, cheio de pontas nele, né, que ele vai se desdobrando e que, infelizmente, a gente vai vendo que é cada vez mais para o lado negativo. Cada vez mais para o lado negativo. Porque tem muitas perguntas, muitos problemas, mas que não estão, perguntas que não estão sendo respondidas e problemas que não estão sendo solucionados. Né? E quem sofre é a população. A população continua nessa, tendo que vir trabalhar com falta de ônibus, com falta de horário. Os bairros rurais, mesmo sem ônibus nenhum, alguns bairros sem ônibus. Né? Gente, eu achei isso uma loucura. Essa questão que você falou que quem sofre é o trabalhador, a gente vê muito isso, é até sintomático também, nessa reunião que a gente participou. Porque a gente cobrou, a gente está vendo várias irregularidades. Quando a Valônia deixa de atender um bairro, está no contrato, ela está descumprindo o contrato. A prefeitura poderia multar. A gente fez uma indicação para multar, a prefeitura não multou. A gente fez um requerimento, inclusive, para saber quantas multas a prefeitura já tinha feito para a empresa Valônia. A resposta nossa em março foi que não tinha feito nenhuma até a vida, que a gente, nessa gestão, nunca fez. Tem a questão da falta de cobrador. No contrato, é claro que tem que ter um agente de bordo. A maioria dos ônibus não tem, então a prefeitura poderia multar a empresa Valônia. A gente perguntou, mas por que a prefeitura não multa? Por que a prefeitura não faz valer o contrato? A prefeitura falou assim, porque senão a Valônia nos cobra de fazer valer o contrato em relação ao reajuste da passagem. Como assim nos cobra? Porque, igual eu te falei, no contrato tem uma cláusula que está falando em relação ao cálculo da passagem. Tá. Mas aí a gente parou e pensou assim, mas no meio dessa guerra toda contratual de não cumprir, quem sofre é o trabalhador que não está tendo ônibus. A prefeitura não consegue se impor e exercer alguns direitos que são básicos, não consegue pensar em alternativas ou apresentar alternativas que possam melhorar, porque não cabe, eu diria que, e telespectadores, não cabe o usuário, o trabalhador que está dependendo do ônibus, ficar nessa briga contratual e ficar perdido. Não é verdade? Lógico. Então a gente está cobrando muito em relação às multas. Aí o que aconteceu? Na semana, há um mês atrás, a Valônia fez a primeira multa que a gente teve ciência em relação a prefeitura fez a primeira multa em relação à Valônia de um ônibus que estava com uma aglomeração da linha Ano Bom, das 7 horas da manhã. Já tinha feito a indicação. Nossa, mas essa reclamação de aglomeração, ela foi, na onda roxa, então, ela periclitou, né? Assim, eles pegaram e escolheram um dedo. Hoje vamos fazer essa aqui, porque assim, se você andar qualquer ônibus na parte da manhã ou na parte de ir embora do trabalho, você vai ver que os ônibus estão lotados. Mas eles escolheram o Ano Bom, o bairro do Ano Bom. Porque lá no Ano Bom, o que acontece? Tinha dois ônibus, um das 7 horas e um das 7h15. Um Ano Bom rodoviário e um Goiabal rodoviário. Certo. Retiraram o Goiabal. Então deixou só um ônibus e esse ônibus vinha extremamente lotado. Fizeram um vídeo, fizeram reclamação, a prefeitura foi lá e multou. A Valônia voltou o ônibus do Goiabal 2 semanas depois. A gente falou, olha, deu certo. Você viu como é que deu certo multar? Multar dá certo. Passou 3 dias, a Valônia retirou o ônibus de novo. O mesmo ônibus? O mesmo ônibus. Voltou outra aglomeração e até agora nada. Então, assim, às vezes parece que vai testando. Então, a gente precisa, talvez, ter um pulso mais firme em relação à empresa e cobrar, né, contratualmente, o que pode ser feito. Vocês conseguem um diálogo com a Valônia? Com a Valônia é muito difícil. A gente conversa muito com o sindicato dos trabalhadores, dos motoristas, até porque, Drica, em relação à Valônia, a gente entende que a responsabilidade não é da Valônia, é da prefeitura. O contrato, ele é claro, todas as responsabilidades a gente tem que cobrar o poder público de fiscalizar. Sim. Então a gente fica em cima, a gente fica cobrando. E a Valônia também, essa empresa, ela não tem nem o dever de responder a ninguém. Não tem o dever, exatamente. Nem tem meio de comunicação, né, em relação ao horário de ônibus. Aí que está o problema. Mudou vários horários de ônibus e ninguém sabe onde estão os horários de ônibus. Ninguém sabe. As pessoas estão perguntando no Facebook aleatório
sobre os horários de ônibus. E eu ouvi, gente, eu estou falando relatos que chegam até a gente. Como a gente é uma emissora, uma rede, as pessoas elas tentam achar alguma solução, né, dentro de vários âmbitos, né? E aí chegam muitas reclamações, muitas perguntas, muitas indagações das pessoas que usam ônibus, por exemplo, aqui na TV, né? Chega muito a mim, para na rua para perguntar, e às vezes a gente vou fazendo igual você, vou tentando descobrir. Mas teve uma moça também, uma das coisas que me chamou bastante atenção, que eu falei assim, no começo, falei, gente, liga lá na Valônia, né? Porque assim, se vocês não estão achando, né, aonde é esse horário de ônibus, liga na Valônia. A Valônia é a empresa que tem que disponibilizar esse horário. Né? Já devia estar no site, já devia estar no Facebook, nas redes, tudo ali, bonitinho, nos pontos de ônibus, né? Ok. Mas se não tem, é lá que vocês têm que ligar. Ela falou assim, Drica, a gente liga e chegou um momento que eles nem atendem mais a gente. Então... A gente teve dificuldades, a gente ligou várias vezes, dá ocupado, às vezes a pessoa que atende, infelizmente, não sabe. E não é culpa da pessoa, não é culpa da pessoa, a gente não está falando de nenhum trabalhador, é culpa do sistema como um todo. Eles poderiam muito bem, assim, com certeza eles têm um horário, não é possível que eles saiam lá e falem, hoje eu vou rodar 8 horas. Não, eles têm um horário, era só pegar e colocar isso no papel, e colocar no ponto de ônibus, colocar dentro do ônibus, não é difícil, gente. A linha do Venetor, né, rodoviária Maria da Fé, tem esse horário, você entra no ônibus, você vê lá, tem vários horários, que é muito mais fácil, porque até faz sentido ter papel da Valônia. Nossa mão que a gente pega no ponto de ônibus, se for o caso. Aí a gente pegou, a gente teve que ir lá, ficamos lá 1 hora, pegando os horários no papel, passamos por computador, disponibilizamos nas redes, mas assim, é uma bolha, a nossa bolha viu, a nossa bolha tem um horário, várias pessoas, me manda horário, a gente manda o horário que a gente tem, esse horário que a gente tem lá atrás, já foram retirados alguns horários, vai mudar, né? Vai mudar, mas assim, a prefeitura tem uma comunicação tão legal, tão bacana, né, que fala com os jovens, poderia colocar no seu site, no seu Facebook os horários, a pessoa ter acesso ao horário da Valônia, vai lá no site da prefeitura, olha que bonito que seria. A gente até passou para eles, mas eles ainda não colocaram. E aí fica esse limbo. Meu Deus do céu, é uma avalanche, né? Vai descendo e não vai acabando, a gente vai acabando e não vai tendo fim. Né? E realmente, quem depende de ônibus, às vezes quem não usa o ônibus, às vezes não consegue ter a noção, a compreensão da situação, né? Não tem a noção de porque você pega o seu carro, você sai, você volta. De qual é importante saber o horário, de qual é importante saber o horário. Para quem está de fora não sabe a importância, mas para quem precisa do ônibus, saber o horário é fundamental para você se programar. Organizar a sua vida. Ainda mais quando você sabe que o ônibus é reduzido. Por exemplo, hoje, né, o programa começou atrasado porque eu falei, Drica, o ônibus aqui não vai ter, então vou ter que me virar com o motoboy. Então, tipo assim, precisa se organizar, né? É muito difícil mesmo. Gente. E imagina, você tem hora, e tudo nessa vida a gente tem hora. Tem hora para ir para o trabalho, tem hora para sair, tem hora para ir no médico, você tem outros compromissos, tudo com horário. Tudo. Então, como é que se você depende do ônibus, você não vai ter o horário do ônibus para honrar os seus compromissos, seus horários, seus compromissos com o horário, né? Então, assim, a população fica no meio do tiroteio. Então, você já está no meio da pandemia. Isso mexe demais com a pessoa, né? Nossa, demais. Com o mental, com o psicológico, com o emocional. A gente citou em relação aos motoristas, né? Até teve um caso que eu presenciei, eu estava dentro do ônibus, porque tiraram os cobradores, né? Então, assim, o motorista, ele faz 1 milhão de função. Ele dirige, ele tem que abrir a porta, ele tem que olhar para ver se o pessoal desceu, ele tem que cobrar passagem, fazer o cálculo do troco. Tem que, quando é chovendo e ele chegar no ponto final, tem que fechar todas as janelas. O motorista, ele faz tudo isso, ele não pode atrasar. Se atrasar, a população xinga. Xinga ele, o motorista. E ele é desvalorizado ainda, com salários abaixo e às vezes nem recebe. Então, assim, você vai ver só a situação. Aí eu estava dentro do ônibus, e aí aquele ônibus lotado, indo para o Reborgion, desceu as pessoas, uma mulher entra com o carrinho atrás. O motorista nem viu que a mulher entra com o carrinho atrás. Estava lá pagando passagem, foi lá, foi fechar a porta. Porque fechou a porta, a mulher estava entrando. A mulher já deu um grito, o motorista já saiu lá, a mulher falou, você não está vendo? Aí o motorista, você não está vendo que eu estou fazendo 1 milhão de função? A mulher não estava errada, porque é o risco para o filho dela, mas o motorista nem é culpado. Não é o culpado. E eu olhei aquela situação e falei, que triste, né? Assim, como que é precarizado o nosso serviço, como a gente está sofrendo, o motorista está sofrendo, sem nem saber se vai receber, Drica.
esse mês, eles receberam com uma semana de atraso. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação? Vamos. Né? A gente sabe que a situação dos funcionários e dos ex-funcionários da Valônia também é bem complicada. Sim, a gente tem acompanhado de perto, né, a questão, desde janeiro, né, que teve aquele problema, né, de janeiro para fevereiro, que eles já não receberam uma parcela do 13º, a gente já tem acompanhado. Isso de quem está trabalhando ou de quem... Desde a época a gente já tem acompanhado. Aí, naquele primeiro problema que não receberam, vários trabalhadores pegaram e pediram seus direitos, né? Estavam falando, gente, paga eu, por causa que eu trabalhei, tenho que pagar. E aí a empresa pegou e mandou mais de 50 funcionários embora, né? Demitiu os 50 funcionários. Teve a demissão. E essa demissão ela não foi acertada com uma série de funcionários, a gente ainda conversa com o pessoal, uma série ainda não recebeu. Quando a gente fala com a publicação, vários colaboradores, trabalhadores da época, falam assim, eles não pagaram o meu 13º, eles não pagaram ainda. Tem pessoas que estão gastando sem poder com o advogado, né, para tentar resolver. E a questão dos trabalhadores de agora, né, que estão com essa dificuldade de receber. Então, os ex-funcionários, alguns não receberam e outros sim? Será que ficou a gente não consegue ter contato com todos, mas alguns chegam pra gente e falam, eu ainda não recebi. Então a gente sabe que, no mínimo, tem muitos que ainda não receberam. Mas a gente percebe que é particular de cada um, depende de como está sendo o processo de cada um, porque alguns entrou em relação a danos morais, então cada um fez o seu... Mas eles tiveram que processar. Alguns sim. Os que a gente tem ciência, alguns sim. Porque está parado, né? Está parado e o dinheiro é um direito deles, né? Claro, seu direito trabalhado, né, gente? E aí, Drica, acho que a gente pode até entrar num ponto que o pessoal tem falado bastante, que é a questão desse burburinho que surgiu, né? Então, vamos até falar devagar para o povo não ficar nervoso. Né, gente? A gente viu, né, que a gente está ouvindo bastante pelas redes sociais e por outras pessoas, pelos nossos vizinhos, nas ruas, né, nos próprios pontos de ônibus, a gente está vendo a conversa de que a Valônia pode sair da cidade de Itajubá, pode deixar de prestar os seus serviços para a cidade de Itajubá. E aí é outra coisa que dá um monte de desdobramento. Tudo dá desdobramento nessa história, pelo que a gente vai vendo, né? Mas vamos lá, né? Primeira coisa, é verdade que a Valônia pode sair da cidade de Itajubá? É verdade que a Valônia pode sair, segundo as informações que a gente teve do Sindicato dos Trabalhadores da Valônia e da Secretaria Municipal, né, da Secretaria Municipal da Prefeitura, houve um comunicado extraoficial. Não chegou nada oficializado, não chegou nenhum ofício, não chegou nenhum documento. Há conversas, né? Depois que eles não conseguiram honrar com os pagamentos dos trabalhadores, eles tiveram uma reunião com a prefeitura, né? A Valônia colocando a situação dela, colocando a dificuldade financeira que ela estava se passando, e dali surgiu uma conversa que ela poderia parar no dia 2 de agosto. Já aí, 2 de agosto, próximo mês. O mandato coletivo imposto dessa informação, a gente ficou extremamente preocupado. Várias pessoas até mandaram mensagem para mim hoje ou outros dias, falando, eles estão pagando porque estão em greve, porque não estão recebendo. Não, eles já pagaram, e quem colocou essa informação foi a empresa Valônia, a empresa Valônia como um todo, falando que não teria mais condições de rodar a partir do dia 2 de agosto. Essa informação ela não é oficial, mas está rodando essa informação. O que a gente pediu para a prefeitura através de um ofício? A gente pensa, e agora, né? Se realmente oficializar isso da Valônia sair no dia 2 de agosto, porque 2 de agosto está aí, né? Está aí, daqui 2 semanas, né? E a gente continua precisando de transporte público. No possível volta às aulas, né? Nossa, ainda tem isso, eu não tinha pensado nisso, ainda tem isso. No possível volta às aulas. E aí, o que acontece? A gente pegou, fez um ofício para a prefeitura, questionando, né? E aí, prefeitura, isso vai acontecer mesmo? Como é que tá? Primeiro, numa conversa informal, a prefeitura nos colocou que a empresa não tinha dado nenhum documento oficial. Aí a gente comentou, mas vamos esperar chegar um documento oficial? Porque imagina se chega um documento no dia 29 de julho, falando que vai parar dia 2. Como é que vocês fazem? Eles deram uma data, bem próxima, bem apertadinha. E aí, a partir disso, a gente fez um ofício pedindo para a prefeitura que nos apresentasse com urgência um plano de contingência, um plano B, né? Um plano B para essa situação.
porque a gente não pode ficar à mercê disso, a gente não pode ficar à mercê deles. Então a gente gostaria de saber, e aí, a prefeitura já está verificando uma nova licitação, já está verificando, mapeando novas empresas, já está pensando em fazer esse debate público, porque eu acho que é isso que é o problema, Drica, é a falta desse debate público. A gente teve aí 15 anos de Valona, por mais 15, sem a população ter sido consultada. Várias pessoas, por que não coloca outra empresa? Por que fica só esse monopólio da Valona? Por que não coloca van? Porque fecharam um contrato por 15 anos que amarrou tudo. Então a gente não quer mais ficar amarrado, a gente quer participar do debate, a gente quer que o pessoal que tem empresa de van, que tem empresa de micro-ônibus, outras empresas, que possam ter uma licitação, que possam ter uma audiência pública, e que a população participe efetivamente desse debate. Porque a gente está cansado de chegar o contrato para nós pronto, de 15, 20 anos, e a gente ter que ficar ali à mercê, só ouvindo e sofrendo. E a gente, às vezes, nem consegue brigar, porque a maioria dos trabalhadores tem que usar o ônibus para ir trabalhar, e depois nem tem ônibus para brigar. É tão difícil que nem para fazer o protesto, enfim. Sim. Então, a gente cobrou isso da prefeitura, que a prefeitura nos apresentasse com urgência um plano B, o que eles estão pensando. Ainda não foi apresentado nada. A gente está com preocupação e estamos aguardando esse retorno da prefeitura. Que a prefeitura apresente para nós um plano de contingência para o que vai ser feito. Vai ter licitação, vai poder estar tendo van, vai poder ter algum tipo de micro-ônibus, o que vai ser? A gente só quer que a sociedade participe desse debate. Isso, porque é muito importante, né? São as políticas públicas, né? São as políticas públicas. Nós, cidadãos, né, nós, itajubenses, conseguir participar dessas tomadas de decisão, né? Tomadas de decisões, porque precisa se ouvir. É claro que vai melhorar muito os serviços, né? E quando a gente consegue ouvir a população, né? Quando a população consegue se expressar, mostrar, ninguém melhor do que quem usa, por exemplo, o ônibus, falar qual os maiores problemas. Pois é. Que ele encontra ali. Pois é. A gente acompanha, né, diversas cidades que estão tendo esse problema, né? Teve a CPI lá em BH em relação ao transporte, lá tem uma outra peculiaridade, Pouso Alegre tem uma outra peculiaridade, e a gente tem conversado com os vereadores de BH, com o pessoal de Pouso Alegre, para a gente entender e pensar em alternativas. Porque também não adianta a gente ficar apontando o dedo. A gente quer também ajudar, participar. E é isso que a gente sempre colocou claro para a prefeitura, falando assim, o mandato coletivo ele está aqui não é para ficar apontando o dedo, o mandato coletivo está aqui para construir junto. A gente está à disposição. A gente nem precisa aparecer na foto, a gente só quer ajudar que as pessoas tenham direito ao transporte, entendeu? E aí a gente segue à disposição, fazendo os questionamentos muitas vezes porque a gente não tem um retorno. Se a gente não tem um retorno, nosso papel é fiscalizar. Sim. Então a gente faz esse questionamento e é importante trazer a público para que a população participe do debate. A gente acha que programas como o seu aqui é uma ferramenta fundamental para a população conseguir acompanhar os debates que envolvem o dia a dia, né? Porque o que acontece é isso, a população está muito distante da política, porque ela vê aquela política nacional, né, que ela acompanha nas mídias e tudo mais, fala assim, isso daí é tudo roubalheiro. Mas aqui na cidade, muitas vezes, interfere no dia a dia dela. Então a gente precisa muito que a população acompanhe, que a população cobre os vereadores, que a população cobre a prefeitura, porque é um direito, a gente não tem ninguém fazendo favor, não tem ninguém de parabéns, é obrigação nossa fazer isso, e é um direito da população ter acesso a todos esses serviços que a gente está falando, principalmente o transporte. Principalmente esse transporte, gente. Não tem como. E como o vereador Hernani disse aqui, interfere diretamente na vida da população. Em tudo a gente precisa se locomover, né? Quem mora aqui mais para o centro, a gente consegue locomover, né? Porque as coisas estão aqui no centro, né? A maioria das coisas que a gente tem que fazer e resolver estão aqui. Então a gente consegue. Quem tem o seu transporte particular, seu carro, sua moto, sua bicicleta, né? Também consegue. Enfim, mas em algum momento tem as pessoas que dependem diariamente desse transporte. Sim. Né? E outras pessoas que em algum momento vai precisar desse transporte. Exatamente. Né? Então, assim, interfere na vida de todo mundo, gente. Vamos realmente começar a olhar essas situações, né, nossas que a gente vive, e às vezes ir para o lado também, né? Porque, assim, se você não precisa, pode ser que um dia você vá precisar. Se você nunca precisar,
olha para o lado porque o seu vizinho precisa, o seu filho pode precisar, o seu amigo, né? A gente tem que ter essa empatia. E quando a gente faz isso, a gente melhora o coletivo de uma cidade inteira. Exatamente. As pessoas satisfeitas, né? A pessoa que pegou o ônibus bonitinho, que vai trabalhar lá, que vai... num caixa de supermercado vai te atender muito melhor, né? Não vai atender bravo, porque, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, que cara dela não tá muito boa hoje, né? Mas ela não sabe o que a pessoa já passou para chegar ali, né? Passou para poder chegar, né? Imagina um trabalhador que está passando por essa situação, né? Com agora um perigo tão iminente aí, que é de repente a cidade de uma hora para outra ficar sem o transporte. Isso daí para nós é incabível. A prefeitura, e agora o que está pensando? Provavelmente a prefeitura não apresenta, mas a gente espera muito que a prefeitura já esteja com um plano ali na manga para esse caso acontecer alguma coisa. E aí a gente queria muito participar do debate, mas se infelizmente a prefeitura nos excluir desse debate, e quando eu falo nos excluir não é um mandato, é toda a cidade excluir esse debate de qual transporte a gente quer, a gente vai fiscalizar da mesma forma, até mais ferrenhamente em relação a isso, porque é o que eu falei, né? A gente só chega um papel para nós com 10 páginas para a gente falar, esse aqui é a série fiscalíssima disso aqui. A gente nem tem a possibilidade de debater sobre as cláusulas, sobre as situações. Então a gente espera muito que tenha isso. E assim, a gente tem eu fico realmente bem triste, porque quando a gente se candidatou, a gente queria muito pensar num transporte como um progresso, que a gente conseguiria progredir no debate ao transporte, mas infelizmente não. É só luta atrás de luta, é só retrocesso atrás de retrocesso. É defender o básico, é defender que se tenha ônibus, é defender que o trabalhador receba. A gente poderia estar pensando em 1000 outras questões em relação ao transporte, mas infelizmente a gente está tendo que regredir. Esperamos muito que um dia a gente possa ter um transporte que tenha debate popular, que tenha debate com as entidades, que a gente consiga avançar realmente num transporte que a gente imagina para a nossa cidade, que é um transporte seguro, que é um transporte acessível, com preço justo e que os trabalhadores consigam ter segurança que vão receber. Acho que é isso que a gente espera. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Bom, até quando mesmo? A gente tem datas aí para novidades? Então, vamos lá. Em relação ao nosso requerimento dos idosos, a gente espera receber ele agora em agosto, sobre as informações, né? Se vai voltar, se não vai voltar. Certo. Em relação à possível saída da Valônia, a gente tem essa informação extraoficial, né? Do dia 2 de agosto também. E a gente espera que a prefeitura se comunique, que o nosso ofício do mandato coletivo seja respondido, ou seja, pelo menos falar, recebemos. Ou algo do tipo, para a gente conseguir estar trabalhando juntos. Certo. Bom, por enquanto, então, a gente fica nas cenas do próximo capítulo. Pois é. Estamos aguardando, né, sabendo, sim, que de repente, com certeza, né, um pouco mais tranquilos, né, como é importante chegar as informações, né, para quem viu o programa hoje, quem não viu, quem pegou da metadinha aí, tá na íntegra pelo Facebook da TV Itajubá, é só acessar lá depois, compartilhe para que outras pessoas também possam receber essas informações, né? E aí a gente evita fake news. Num momento desse, a gente precisa de informações corretas, que ela chegue num tempo hábil, né? Ágil também, né? Mas ela precisa ser verdadeira, né, gente? Vamos tomar cuidado pra gente no desespero também não repassar coisas que não é verdade. A gente mais vê, né? E aí, aproveitando, a gente gostaria de deixar nosso contato. Por favor, não. A gente tem, né, o nosso mandato, a gente tem uma página no Facebook, uma página no Instagram, Nossa Voz, né, no Facebook. E Nossa Voz Itajubá no Instagram, tá bom? E aí pode estar acessando também o Facebook dos 4 co-vereadores, né? Tanto o meu, o Hernani Rodrigues, como o da Andressa Daiane, o Bruno Prudente ou a Priscila Brandão. Certíssimo. Então aí fica as redes sociais, né? Para quem quiser se inteirar de alguma coisa, né? E eu agradeço, primeiramente, a gente espera que esses problemas, né, sejam solucionados o mais breve possível, porque como a gente disse aqui várias vezes, e ficou claro, e quem usa o transporte público sabe disso, que quem sofre é a população. A gente entende época de pandemia, a gente entende problemas financeiros, né, até mesmo que a pandemia trouxe ou agravou,
óbvio, mas a gente entende também que os trabalhadores, que a população itajubense precisa de uma solução que seja benéfica para ela e o mais rápido possível, porque é situação de urgência. É isso que a gente espera e cobra. Parabéns. Obrigado, viu? Agradeço também a oportunidade, agradeço aos telespectadores, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. É um prazer também receber o coletivo, né? Às vezes vem um, né? em nome de um, mas é um prazer sempre receber o coletivo aqui também no nosso programa. Obrigado. Tá certo? Bom, meus queridos, meus web espectadores da TV Itajubá, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. A gente espera sempre ter boas informações, né? Trazendo para vocês mais com urgência, né? Para que a gente possa sempre estar informando a população de Itajubá. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Amanhã nós vamos falar de cultura aqui em Itajubá, né? Falar sobre o Conselho Municipal de Cultura. Muito bom, né? Muito bom. Vamos conversar sobre isso também, que tem novas coisas aí para acontecer. Aí a galera tá cheia de ideias boas. Certo? Então, um beijo para vocês e até amanhã. TV Itajubá Entrevistas.